Muito bom dia, gente. Segunda-feira, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aparece. 10 para as 8 praticamente, dia 3 de junho, tá? Então, vamos dar uma olhadinha rápida aí no que esperar para o dia de hoje, tá? Vou começar aqui pelo dolinha, tá? Dólar na tela. Seguinte, aqui aos 5 minutos, tá? A gente tem essa regiãozinha de topo aqui que pode favorecer o movimento para baixo hoje. Até porque, ó, deixa eu tirar um zoom um pouco, mas o que vocês estão olhando aqui, ó, com essas linhas verdes aqui, são projeções de FIBO, ou seja, são regiões onde o preço poderia chegar. E quando a gente fala dessa terceira linha aqui, tá? Porque a gente tem a primeira, a segunda e a terceira. Essa terceira linha é uma forte candidata para ser um freio para o preço não subir mais em algumas ocasiões, tá? Não sei se vai ser essa situação, mas se a gente olhar no diário e a gente perceber o quanto o preço veio de uma vez, sem fazer nenhum respiro para baixo, tá? Essa distância dele, como ela está bem longe, bem afastada, inclusive das médias rápidas, então a gente tem um forte candidato aí para ter um movimento baixista, tá? Nos 60 minutos a gente já consegue ver que ele veio direto, aí ele cansou um pouquinho e agora ele já está aqui, ó, armando um pivô para baixo, tá? Então a gente já tem uma condição aí de começar a falhar em topos e começar a perder fundos aí, ou seja, fazendo assim um pivô para baixo, tá? Então a gente vai ficar de olho nessa situação. E aí os únicos riscos que podem aparecer para a gente aqui, primeiro, obviamente, é a 200. Ela pode segurar o preço, a gente tem que tomar um cuidado com ela. E essa regiãozinha aqui, tá? Que é só afastar e a gente vai ver que ela tem uma importância ali num passado também, tá? E que ela acabou se tornando uma região aí de um suporte relevante, tá? Então esse aqui é o cenário para o dólar, beleza? Ok. Indo para o índice agora, a gente vai tirar o zoom aqui e vocês vão ver um cenário muito parecido, tá? Eu também tenho umas projeções aqui, deixei por 60 minutos porque aqui é muito afastado. Aí, a gente tem uma projeção que eu fiz do primeiro movimento, né? Pegando essa máxima com essas mínimas de um jeito um pouco mais conservador, mas que realmente ficou gritante o quanto o preço está respeitando essa FIBO em vermelha. Então, para mim, é ela que vai ditar a direção, se a gente vai subir ou se a gente vai cair, tá? Então, assim, perdendo essas regiões aqui, às vezes, tá? Quando a gente faz umas projeções de FIBO, o primeiro alvo sempre é o mais fácil de se acertar. O segundo, geralmente ele acerta também, tá? Dependendo da projeção que você faz, o segundo alvo é um bom candidato aí para segurar o preço, tá? Agora, quando é muito longo assim, às vezes acontece de romper, chegar mais ou menos até essas regiões aqui e depois ele volta e começa uma tendência de alta. Isso acontece bastante e aí o que você tem que fazer é o seguinte, é achar uma outra projeção que não seja essa aqui, tá? Em que aonde o preço parou aqui e começou, você vai observar que se você pegasse um outro pivô, por exemplo, daqui para cá, estou exagerando, tá? E aí você vai ver que você teria esse nível, você teria esse nível e teria o terceiro nível aqui, tá? Então você teria o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? E esses níveis são os níveis de uma FIBO que estava correta, tá? Então essa FIBO aqui pode estar errada? Pode, né? Mas por enquanto ela se provou muito certeira. Então a gente tá olhando aqui pelo diário com essa ótica de que olha como o preço esticou, tá? E com dificuldade aqui para manter candles saudáveis, apesar de topo mais alto, topo mais baixo, topo mais baixo e o fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Então ele ainda está, né, respeitando algumas regras aqui que mostram que a tendência ela continua respeitando os movimentos aqui. Ela ainda está lá, né, respeitando alguns parâmetros de tendência saudável, que é o topo cada vez mais baixo, né, e o fundo cada vez mais baixo também. A gente não tem, por exemplo, como aqui aconteceu, ó, de ter um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo. Show. Fundo mais baixo, opa, fundo mais alto. Aí já é um sinal, né? Mas por quê? Talvez seja exatamente por causa dessa nível de FIBO que ela calcula que essa porcentagem aqui, né, de todo aquele movimento de queda seja ok, seja uma região ok para ele descansar um pouco, para continuar e tentar chegar nesse segundo nível aqui, que é onde a gente está agora, e foi a mínima cravada do dia de sexta-feira. Então é por isso que eu acho que, além de estar muito esticado no diário, nos 60 minutos, a gente já tem aqui, ó, um pivô para cima, né? E a gente já está aqui nas médias rápidas, né? E já mostrando dificuldade para manter aqui um fundo. E olha aqui como é diferente, ó. Topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, mesmo lugar de topo, topinho mais alto. Mas aqui já ficou estranho. Aí vem fundo mais alto, opa, fundo mais baixo,
Então aqui a gente já tem um outro problema também. Então a gente já não tem mais aquela tendência super saudável, né? A gente já tem um lugar aqui que chegou em um ponto e começou a ficar estranho, né? Então assim, por isso que eu ainda continuo apostando agora que hoje pode ser um dia lá no dólar, um dia bem bonito para buscar movimentos para baixo, e aqui no índice um dia bonito para buscar movimentos para cima. Se a gente for por 5 minutos, tá aqui o cenário de hoje, tá? Deixei marcado essa região aqui por razões óbvias, mas é claro, olha quem está aqui. E aí a gente vai seguir o mesmo plano lá de sexta-feira, que a gente achou que o preço poderia ficar um pouco aqui, vir para cima da 200, né, e com as médias rápidas apoiando, fazer uma compra para ter um movimento para cima. O que aconteceu? Ele demorou um pouco mais, né, voltou a cair, e agora, quem sabe, olha 200 aqui, ó. Olha 200. Eu vou exagerar, tá? Olha como essa linha aqui, ela já está começando a fazer isso, eu estou exagerando, tá? Ao invés de continuar fazendo assim. Percebe que esse cenário está muito mais parecido com ela aqui do que esse. Tá? Então é isso que eu vejo. Vejo que ela já começa a fazer isso aqui. Então o que eu vou esperar? O movimento para cima da 200 aqui, com essas médias rápidas apoiando aqui. E aí, tranquilo. Tomar um cuidado extra com essa região, mas eu posso buscar o que são essas linhas aqui. Né? Essas linhas, nada mais, nada menos, é uma retração, né? Em que eu pego esse movimento de queda daqui de cima até aqui embaixo. Tá? E eu tenho 3 níveis com a porcentagem dos lugares onde o preço pode frear, pode sentir. Percebe como esses 3 níveis aqui, ó, 38%, 50%, 61%, percebe como eles também são relevantes para o preço aqui? Ó? Olha só, foi bem onde aconteceu algumas brigas. Né? Então, provavelmente, esse primeiro nível aqui também pode segurar um pouquinho o preço. Tá? Só que como a gente tem essa região aqui de resistência relevante aqui, com essas regiões aqui, né? Olha só. Então a gente tem aqui 5 pontos em que 5 vezes que o preço tocou nessa região aqui. Sem contar que se eu pegar essa região em roxo aqui e jogar ela lá para trás, a gente tem uma região também lá longe, não dá nem para ver. Vou ter que ir lá para 60 minutos para buscar. Aqui, ó. Em algum lugar aqui, a gente tem uma região que vem para essa linha que a gente está falando aqui, tá? Então, que é uma abertura de um dia lá, X, que foi um gap. Então, essa região em roxo aqui, ela é relevante lá atrás, há meses atrás. Tá? Então, é isso o cenário de hoje. Questão de notícia, a gente está bem tranquilo. Tá? A gente tem aqui algumas notícias. É feriado na Nova Zelândia, ok? A gente tem algumas notícias às 10h45, tá? Que pode ser que mova alguma coisa. Às 15, com certeza. Mas tirando isso, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. 8h30. 8h30 e 11 horas, é isso mesmo, depois das 15, tá? Então assim, não sei, esses da 8h30 que é o Boletim Focus, tem lugar que fala que é importante, tem lugar que fala que não é importante, então assim, vamos ver, né? O bom é que como é às 8h30, né, e o mercado só abre às 9, então essa notícia das 8h30, ela já vai bagunçar a abertura do mercado para as 9 horas, então a gente já vai ter uma abertura que pode ser, pode ter um gap grande aí, né, para cima ou para baixo, mas essa bagunça aí na abertura vai ser o que vai dizer e mostrar pra gente se essa notícia das 8h30 é realmente importante ou não. Beleza? Então tá aí, esse é o cenário para hoje. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!